Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira jornada de lives temáticas da Universidade Federal de Alagoas, proporcionada pelo Instituto de Química e Biotecnologia, através do QuiCiência, que é um grupo de pesquisa voltado para o ensino e extensão em Química. Essa jornada de lives temáticas, ela tem como objetivo popularizar e disseminar o conhecimento científico. O que seria popularizar ciência? Seria a gente pegar o conhecimento científico e transformar ele em um conhecimento mais acessível. A UFAL, ela lançou, através da Pró-Reitoria de Extensão, o edital UFAL Conectada. Então, a gente chega com a jornada de lives temáticas dentro desse edital, com o objetivo de chegar mais perto da comunidade. O Instagram, ele é uma plataforma, é uma rede social, que ela é disponível para todos os públicos. A gente sabe que existem os meios de educação formal, não formal e informal. E nas plataformas digitais, a gente também tem algumas plataformas que elas são mais formais, para reuniões, para TCCs, para defesas de mestrado e doutorado. E o Instagram, ele é uma ferramenta que qualquer pessoa pode entrar, ela pode interagir durante o momento da live, fazer perguntas, e pessoas de todas as culturas, de todas as classes, certo? Ou seja, ninguém neste momento, dentro da sala do Instagram, ela é passível de algum tipo de constrangimento, né? Porque não é um ambiente puramente acadêmico, nem para professores, doutores, nem alunos de cursos de graduação. É aberto para todos, certo? Para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o primo, para a tia, para todo mundo. Na live de hoje, nós vamos conversar com a professora Adriana Ribeiro sobre ciências forenses. Vou convidar a professora para estar conosco e vou fazer a apresentação dela para vocês. Oi. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Depois de muito tempo em casa, eu tô, hoje meio que saindo da toca, assim, mas a gente tá se cuidando bastante, tá? Tranquilinho. Como está nesse período de isolamento em casa com as crianças? Produtivo, né? Graças a Deus, assim, as meninas já não dão mais tanto trabalho, já são umas moças, né? Então não tem tanto. Só colocar para estudar, aquela, rotina, tentar manter a rotina, mas tá dando para trabalhar bem de casa, tá tranquilo, tá bem legal. Professora, eu gostaria de agradecer porque você aceitou o convite de estar conosco nessa noite, em compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências de vida na vida profissional e até pessoal um pouco. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu vou apresentar um pouco a sua trajetória acadêmica para o pessoal antes de a gente dar início, tá bom? Tranquilo. A professora Adriana, ela possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Alagoas, possui mestrado em Química e Biotecnologia também pela Universidade Federal de Alagoas e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas. É professora associada 3 da UFAL, tem experiências nas áreas de eletroquímica e de polímeros, com ênfase em polímeros conjugados, síntese, caracterização e construção de dispositivos e materiais híbridos, compostos e blendas poliméricas. Atualmente, ela estuda nos seguintes temas: síntese de derivados de polipirrol, politiofeno e polianilina, eletrocromismo, dispositivos eletroquímicos e aplicação de polímeros conjugados em química forense. É orientadora do quadro permanente do PPG em Química e Biotecnologia e de materiais da UFAL. No período de outubro de 2013 e fevereiro de 2015, foi bolsista de pós-doutorado no exterior do CNPq, realizando estágio sabático no Departamento de Química da Universidade de Loughborough, não sei se falei certo, Inglaterra, sob supervisão do professor Roger James Mortimer. Então, professora, mais uma vez, obrigada. Eu gostaria que você explicasse um pouco, se apresentasse também de maneira informal, essa sua trajetória na vida acadêmica. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu acho que está sendo uma iniciativa muito interessante. Eu estou acompanhando algumas lives e eu acho que a maneira que a gente tem de se comunicar, de até mostrar um pouquinho do que a gente faz também e aprender, Eu acho que isso é muito importante. A gente está aprendendo, se reinventando nessa
nova necessidade aí que a gente tem de aprender, de se reorganizar, de se realocar, mas eu acho que a gente está, né, com calma, a gente está conseguindo se ajeitar, se organizar. Então, a gente tinha conversado um pouquinho, né, Monique? E, assim, a minha formação de base é eletroquímica, mas eu sempre gostei de polímeros. E aí, né, tive a oportunidade no mestrado de juntar polímeros e eletroquímica. E comecei a trabalhar com síntese, dava para fazer umas coisas muito legais. Então, eu gosto muito, assim, de criar, de ver coisas novas, né? E meu olhinho brilha. Quem trabalha comigo, meus alunos, sabem que quando a gente descobre uma coisa nova, o olho, né, saltita. E aí, no período que eu estava lá na Inglaterra, tá, eu conheci o professor, né, eu fui supervisionada pelo professor Mortimer, mas conheci o professor Hillman, de Leicester, e ele estava trabalhando com polímeros condutores para revelação de impressões digitais latentes. E aí aquilo me despertou muito, porque assim como muitos de vocês, dos alunos, professores, eu também assisto CSI, gosto muito de CSI, e sempre me interessei pela área, né, de forense, mas eu não sabia muito como aplicar, né, aquilo que eu tinha aprendido na área forense. E surgiu a oportunidade, né? Então, voltando do pós-doutorado, né, eu procurei o que hoje em dia é meu aluno, o Alex, que é perito da Polícia Federal, e a gente começou a trabalhar juntos e daí a coisa foi crescendo e, né, agora tenho alunos de doutorado, de mestrado, e todos trabalhando, assim, alguns deles trabalhando nessa linha. Só que eu acho que eu vou falar mais para frente um pouco, eu vou falar mais para frente um pouco, que, assim, a gente foge um pouquinho do convencional, certo? A gente tenta trabalhar com aquilo que a gente tem, só que sempre tentando inovar nos processos, nos métodos, para criar alguma coisa nova e novas perspectivas para uso informático, por aí. Professora, quando a gente pensa assim em área forense, em ciências forenses, a gente geralmente pensa logo assim, em assassinatos, em roubos, em investigações desse tipo, né? Até porque a televisão, quando ela dá ênfase a questões forenses, a questões assim de fórum de justiça, elas remetem diretamente a questões de departamentos de criminalística. Dentro do contexto universitário da pesquisa, o que viria a ser esse estudo de ciência forense? Então, a ciência forense, na verdade, ela trata, né, justamente dos conhecimentos de ciência para uso na elucidação de crimes. Eu vou até pegar um pouquinho aqui minha cola, que o meu aluno passou para mim, e é justamente, né, ela vem da conotação do direito que usa as ciências, o conhecimento para, né, desvendar crimes ou provas de crime. É mais ou menos por aí. Eu vi que você tem alguns trabalhos. Oi? A imagem está borrada. A imagem está borrada. Eu vi alguém comentando que a imagem estava borrada. A imagem está um pouco borrada. Você está usando 3G ou Wi-Fi? Eu acho que Wi-Fi. Eu acho que tá. Tem. Eu não sei. Bem. Melhorou ou não? Está borrada ainda. Tá borrada ainda. Logo no início não estava, não. Mas depois ficou borrada a imagem. Caindo, deu algum problema aqui. Só um minutinho. Tá. Eu vou tentar. Enquanto a professora Adriana volta para ver se a imagem do vídeo dela fica melhor, voltou. Melhorou ou tá a mesma coisa? Tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Eu não sei qual é que eu fiz, o telefone caiu e aí borrou a imagem. Oh, meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu. Bem,
Qual é que é melhor? No 3G ou no Wi-Fi? Que geralmente fica. Eu estou usando 3G. Eu vou tentar. Volto já. Tá bom. Enquanto a professora Adriana volta, é interessante a gente conversar um pouco sobre os trabalhos que a professora Adriana faz. Ela tem alguns estudos voltados para a identificação de impressões digitais. Ela tem um aluno de doutorado, que é perito da Polícia Federal, que é o Alex. Pode ir, agora a imagem está muito boa. Fez o quê, professora? Então, eu acho que era a questão do 3G mesmo. Eu acho que era isso. Acho que era isso, então. Eu estava falando um pouco dos seus trabalhos, alunos de doutorado, mas aí a gente dá continuidade, porque eu sei que no final eu vou puxar isso e você vai poder falar melhor com mais propriedade. Professora, quando a gente pensa também em ciências forenses, a gente pensa logo em impressões digitais, em fios de cabelo, em materiais que podem ser coletados em cenas de crime. No caso das impressões digitais, por que é que a gente, né, nós seres humanos, deixamos marcas? O que viria a ser, assim, impressão digital? Que material tem essa impressão digital que quando a gente toca, deixa a nossa marca? E que tipo de estudo pode ser feito para identificar uma impressão digital? Certo. Então, nas impressões digitais, né, geralmente na palma da mão, nós temos várias glândulas, né, de suor, de gordura. E aí, a composição dessa impressão digital é basicamente água, alguns sais, né, sais minerais e gorduras, certo? Então, quando a gente toca alguma superfície, a gente transfere nessas papilas, ou seja, nesses vãos que ficam entre os dedos, que fazem o desenho do nosso dedo, a gente transfere aquele desenho da impressão digital. Só que a gente não consegue ver a olho nu, tá? Às vezes, até com muito esforço, a gente consegue ver. Mas, via de regra, elas são praticamente invisíveis. Então, a maioria dos reveladores, né, que se usa na cena de crime, eu acho que todo mundo aqui já viu no CSI, o pozinho e o pincel, né, que vai passando na impressão digital para revelar. Aquele pó é o mais comum, mas também ele tem algumas desvantagens, tá? Dependendo da habilidade do perito, por exemplo, se eu for passar esse pó, é provável que eu estrague a impressão digital, ou seja, que eu não tenha a delicadeza suficiente para fazer o movimento e revelar a impressão digital. Então, o perito precisa ter destreza, precisa ter treinamento para fazer uma revelação a contento. E nem sempre essa revelação acaba sendo tão boa assim para conseguir fazer a comparação entre as digitais de um banco de digitais, por exemplo. Também um outro problema é que, se essa digital é composta de água, se é composta de gorduras, com o tempo, o que é que acontece? Tá? A digital exposta ao ambiente, ela vai começando a evaporar. E com essa evaporação, certo? Você perde água, e aí, muitas vezes, a interação do pó com a impressão digital, que geralmente é feita com a parte que tem mais água, ela é perdida. Então, você não consegue revelar impressões digitais muito antigas, né? Ou você tem uma certa dificuldade. Então, não existe só o método do pó, existem outros que, via de regra, eles interagem com os compostos da impressão digital. Tem até o uso e alguns estudos com nanopartículas de ouro, né, professora? Também, nanopartículas de ouro, tá? Quantum dots, carbon dots. Inclusive, saiu agora, ainda tá para ser publicado, mas já foi aceito um artigo para revelação de impressão digital com quantum dots. E junto com a professora Cíntia do IQB, a gente está trabalhando com carbon dots, que é um material excelente para revelação de impressões digitais. Ele pode ser usado tanto na forma aquosa, como na forma de pó. Então, você tem duas maneiras, né, por spray ou pelo pó, para fazer essa revelação de impressão digital. Então, a gente já está sistematizando um estudo e em breve a gente vai ter resultado também em relação a isso. Ô, professora, em termos de curiosidade, é verdade que o inseto que pode ser encontrado numa cena de crime, ele pode ajudar a esclarecer quando uma pessoa foi morta, a esclarecer um pouco mais uma cena?
Isso, essa área da forense, tá? Porque a forense em si, ela engloba muitas áreas. Psicologia Sim. forense, medicina forense. E aí tem uma área que é a entomologia forense, que é a área que cuida desses insetos, né? Que trabalha com o uso de insetos para determinar, por exemplo, né, o tempo que a pessoa foi morta, ou na análise de cadáveres, né? Para poder ter uma melhor predizer melhor esse tempo na qual aconteceu o óbito, tá? Então, é usado também em química forense, em ciências forenses. Inclusive, você tinha me perguntado alguns livros de interesse para ciências forenses. Isso. E aí, né, eu fui dar uma olhada, tem uma editora, não estou fazendo propaganda da editora, porque realmente tem muitos livros lá na área forense, que é a editora Sim. Milênio, e tem um livro exatamente que é só sobre entomologia forense. Né? Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais, né, tem livros específicos da área de entomologia. Professora, eu não sei, esses livros depois a gente vai disponibilizar no link da bio, pelo menos o link dos livros e os artigos referentes ao assunto, o pessoal vai poder ter acesso. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo, o público, já ouviu falar em autópsia, né? Que é um procedimento necessário para determinar a morte, a causa da morte de uma pessoa. Só que a gente sabe que para alguns familiares esse procedimento de autópsia é algo traumático e muitas vezes as pessoas de determinada cultura ou de determinada religião não aceitam que os médicos façam esse tipo de procedimento. Então, assim, é um pouco falado hoje em dia sobre autópsia digital. O que é esse tipo, assim, professora, por cima, assim, pra gente, o que viria a ser autópsia digital? Então, essa resposta eu vou dar o crédito ao perito, ao Alex, porque eu não sabia, mas eu perguntei para ele. Cadê o Alex? Ele está por aí? Alex, eu acho que está por aí. Então, que alguns achados legais, certo? Eles só são esclarecidos com autópsia. Mas não necessariamente essa autópsia pode ser invasiva, né? Você tem que abrir o cadáver. Existe, por exemplo, o raio-x, a tomografia, que seria essa autópsia, né, digital. Agora, em certos casos, é necessário realmente realizar a autópsia. Nem ele soube dizer, e eu também não sei dizer, se a família teria como intervir, principalmente em casos de tragédias. Por exemplo, agora com o Covid, ou na tragédia de Brumadinho, né, caso acontecesse, não teria como, certo? Mas existem essas duas possibilidades, a invasiva e a não invasiva. Professora, vamos imaginar que eu sou uma aluna do ensino médio, ou até sou aluna de graduação mesmo, e eu estou pensando em me dedicar mais a essa parte de ciência forense. Que tipo, qualquer curso de graduação pode ser feito para poder se tornar um profissional nessa área, ou existe um curso de graduação específico? Por exemplo, você tem que fazer química, ou então você tem que fazer farmácia, ou não tem uma especificação assim? Então, como existem muitas áreas nas ciências forenses, né, na verdade a gente encontra de tudo, assim, de todos os cursos, de direito, psicologia, odontologia, medicina, farmácia, química. Eu estou com uma aluna agora de doutorado, que entrou há pouco tempo, que ela fez um curso que eu imagino, pelo menos, né, da informação que eu tenho, que é um único de perícia, de ciências de... Peraí, viu que eu pego já o nome direitinho. Ciências periciais, certo? Que é na Universidade de Pernambuco, não é o UFPE, é a UPE, que é a de perícias criminais, certo? Então, existe um curso de pós-graduação nessa linha. E em Ribeirão Preto, Química oferece o curso de Química Forense. Mas, a princípio, você não teria uma única área. Você pode atuar, farmacêutico, químico, químicos analíticos, físico-químicos, podem atuar nas mais diversas áreas das ciências forenses. Então, não necessariamente você precisa se formar em ciências forenses. Existem hoje cursos mais pontuais, né, mais específicos. Mas não necessariamente você precisa ter essa formação específica. E aí, eu até dou um conselho. Se for fazer um curso para a Polícia Federal, por exemplo, estude muito. Porque eu fiz, só que na época eu não estudei tanto assim e acabei não passando, né? Mas que bom que está conosco, né?
Senão a gente perderia. E continuei com o mesmo interesse na área forense. Então, só desviei um pouquinho o caminho, mas continuei lá. Então, esperei um pouco, aprendi mais e fui em frente. Era exatamente aí, professora, que eu queria chegar, porque pelo seu currículo você começou com eletroquímica, né, com polímeros condutores, ou seja, apesar do sonho de trabalhar com a parte de forense, né, desde cedo, não foi a trajetória que você seguiu, né? Então eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de começar a trabalhar com área nova, mesmo tendo a sua graduação em outra área, um mestrado em outra área, um doutorado em outra área, e mesmo assim você se aproximou de uma nova área como a ciência forense. Como foi que tudo começou? Então, eu, na verdade, eu sou apaixonada tanto por eletroquímica, como por polímeros condutores. Então, assim, eu gosto muito, né, dessas áreas específicas e sempre tive interesse na área forense, tá? E como a maioria dos alunos que eu tenho hoje em dia no grupo, né, depois eu vou citar um pouquinho, todos eles são de áreas distintas, ou seja, a gente conseguiu juntar, né, várias áreas, um grupo bem eclético. Tem aluno de design, tem aluno da farmácia, tem aluno que fez a pós-graduação em perícias criminais. Então, juntando tudo isso, eu acho que o interesse sempre existiu. E é muito bom aprender coisas novas. Então, a hora que surgiu a oportunidade de aplicar, né, tanto a eletroquímica como os polímeros em uma área nova, né, que já era de interesse, eu acho que foi a questão de estudar um pouco mais, de também colaborar com pessoas que também entendam, que possam me ajudar, porque a gente tem que sempre que trabalhar em colaboração, em conjunto, né? Eu sei uma partezinha, outro professor já pode contribuir com outra área. E aí a gente, né, seguir adiante. Então, começou com a parte das impressões digitais, chegou mais um aluno agora da perícia do Estado, que trabalha na área de explosivos, então a gente já está indo um pouquinho, já está aprendendo novamente, tipo, eu nunca mexi com explosivo, então vamos aprender. E a gente aprende junto com os alunos, né? Então, cada um tem a expertise em uma determinada área e a gente vai colaborando, vai contribuindo. E eu acho que é assim que a gente, né, consegue andar e ir para frente. Tendo essas parcerias, essas colaborações e se dedicando a aprender sempre mais. Acho que é por aí. Professora, fala pra gente dos trabalhos que a universidade faz, né, especificamente no seu grupo de pesquisa, dentro dessa área, com impressões digitais, com esses estudos de desativação de explosivos. Certo. Atualmente, nós temos no grupo, né, o perito, que é o Alex, que trabalha com as impressões digitais e também está fazendo um trabalho na área de investigação de DNA com essas impressões digitais. A Cris, que trabalha também com as impressões digitais, mas em cartuchos de munição, que também é uma coisa bem interessante, que até hoje os métodos que existem são métodos ou muito demorados, ou muito caros, ou até mesmo, às vezes, destrutivos. Eles, no lugar de revelarem, dependendo da habilidade, eles podem até destruir essa impressão digital, que é o caso do cianoacrilato, que é muito utilizado até hoje, tá? Que é o padrão que a maioria dos peritos usa para identificar essas impressões digitais. E na linha dos explosivos, né, a gente está contando com o Gerard, eu tenho uma aluna de iniciação científica, que trabalha com mantas eletrofiadas para a detecção desses explosivos. Então, a gente já tem os primeiros resultados, eu acho que logo, logo sai o TCC da Ana Paula, e, né, mais para frente eu acho que a gente consegue também alguma publicação. E tem algumas coisas novas que a gente ia começar a fazer e agora a gente está esse tempinho esperando, porque são alunos que entraram há pouco tempo e não deu muito tempo da gente fazer parte experimental. Né, que tem a Elisa, que a gente quer trabalhar com detecção de abuso sexual, mas aí ainda é um ponto que a gente está trabalhando. É um projeto muito bonito, mas a gente não conseguiu ainda desenvolver a parte experimental. Então, a gente queria preparar kits, né, para determinar, para, por exemplo, mandar para
hospitais do interior, para lugares que tem pouco acesso, que você não tem um Muito IML, bom, que você não tem professora, como muito fazer. bom. Esse Muito boa projeto é muito iniciativa. bonito, sim. Agora a gente ainda não conseguiu botar em prática, porque ela entrou no doutorado agora há pouco tempo e a gente, né, teve que suspender as aulas. Mas a gente vai seguir. Mas E, quais bem, são as maiores limitações, professora, para esse projeto? Ou ele está bem viável de acontecer? esse último que eu te falei, na verdade, a limitação é encontrar, por exemplo, materiais que a gente possa determinar facilmente, detectar facilmente, por exemplo, presença de esperma ou presença de sangue, né, oriundo de abuso sexual. Então, assim, é um trabalho que a gente tem uma ideia muito bonita, mas ainda vai demandar um tempo experimental muito grande, tá? Esse trabalho, Sim. inclusive, é feito com a colaboração do professor Tonholo, né, inclusive, que foi, ela procurou ele também né, ele como é que se diz? Que ele, né, sugeriu para ela trabalhar comigo e a gente fez esse projeto juntos, no sentido dela encaminhar. E ela é enfermeira, Muito então bom. você vê, tem enfermeiro, designer, farmacêutico, É então mesmo. é muito misturado, mas é muito legal, porque cada um tem uma expertise numa área e todos Isso. colaboram, todos contribuem. É bem interessante. Uhum. E na, E, bem, eu acho que, assim, a dos parte de alunos, desativação de explosivos. essa questão da desativação de explosivos, a gente está trabalhando junto com o professor lá na UFPE, que também o Gerard iria para a UFPE passar um tempo lá para preparar essas amostras, e foi justamente nessa época que a gente teve que suspender as aulas, né? Então, é um projeto que tem toda a parte teórica, todo o esquema já preparado, mas a gente também não conseguiu seguir adiante com a parte experimental. Mas eu acredito também que seja bastante interessante, né? Porque qual é a preocupação? Por exemplo, você tem um arrombamento, tá? De caixa eletrônico. Então, geralmente, no arrombamento, você tem, né, o explosivo ali para arrombar o caixa eletrônico colocado ali em volta. E no caso de chegar né, uma ocorrência e o caixa eletrônico não ter sido arrombado, é perigoso até para quem vai desestabilizar esse explosivo. Então, a gente quer, por exemplo, preparar materiais por spray ou algum líquido para desativar esse explosivo e garantir a segurança de quem vai fazer a perícia no local, né? Para não Já perder existe, nem material, nem vidas mesmo. Uhum. já existe algum estudo, professora, dentro dessa área, dentro com esse procedimento de ação? Ou é No... 100% novo? Não, já existem estudos, existem alguns materiais já descritos na literatura, inclusive a gente está se guiando também por esses materiais, mas a gente quer inovar na maneira de aplicação desses materiais, tá? E também na questão de detecção desses explosivos, que é um outro gargalo que existe. Isso a gente já conseguiu alguns resultados, tá? Então, já existem, assim, indícios de que os materiais que a gente trabalha já têm um bom resultado para a detecção desses explosivos, e a gente está agora seguindo. Então, é uma área bastante promissora também. Ô, professora, essa Desse desenvolvimento. detecção desses explosivos, as técnicas, elas são todas disponíveis pela universidade? Ou precisa de técnicas de fora, de ambientes externos? Não, é muito simples mesmo, porque a gente faz por fluorescência. E é uma técnica visual. A gente prepara alguns filmes de determinados componentes que são fluorescentes, e em contato com o explosivo, acontece o quenching, né? Acontece o sequestro da fluorescência. Então, você percebe até mesmo com os vapores, a gente testou tanto com a luva, né? Pressionando aquele explosivo ali na superfície, ou mesmo só colocando num ambiente fechado com os vapores de explosivo, e a gente conseguiu excelentes resultados, né? Então, a gente já está tocando esse trabalho também. Professora, eu vou dar uma lida aqui em algumas perguntas, né? Primeiro, a professora Certo. Simone, ela quer saber da Marvel. A Marvel até pouco tempo estava dormindo aqui.
Mas ela tá muito bem, muito safada. A Mava é a nossa gata. É uma gatinha que tem aqui, que foi adotada. Então ela tá por aí, tá? Está super bem. A Rosângela dos Santos, ela quer saber, e as técnicas que já existem, como a eletroforese? Eu acho que ela Olha, pediu um detalhamento mais de técnicas que são utilizadas. certo. Para, para Acho que que aplicação? Porque para impressão digital ou eu acredito para... que foi impressão digital. Certo. Para revelação de impressões digitais, né, além do pó, existem uma série de outras técnicas bem usuais, convencionais, pós-fluorescentes, pós-magnéticos. Existe a ninidrina, que geralmente é para revelação em papel, né, em superfícies porosas. Uma outra bastante utilizada é o cianoacrilato, tá? Que é você tem que colocar numa câmera. E o cianoacrilato nada mais é do que o superbonder, que é a supercola. E os vapores, eles polimerizam em cima dos componentes da impressão digital, certo? Só que é caro, demorado e libera vapores tóxicos. E aí, no nosso caso, em especial no grupo, o que a gente trabalha é com revelação eletroquímica usando polímeros condutores, que aí essa técnica não é convencional. Qual é a vantagem? A gente usa aquoso, que não é tóxico. A revelação dura entre 1 a 2 minutos para você revelar a impressão digital. Geralmente essas outras técnicas demoram meia hora, 1 hora, né, ou até mais. Então, é uma técnica rápida, certo? Em relação a outras técnicas usuais, por exemplo, para detecção de drogas, né, existe a possibilidade de usar técnicas eletroquímicas, como sensores, mas geralmente se usa CGMS para avaliar essas drogas, FTIR, as técnicas usuais de análise orgânica. Tá? E para explosivos... Todas essas técnicas nós temos dentro da universidade, né, professora? Isso. Quando eu nunca tive ainda esse problema, mas quando a gente não tem, não pode usar na universidade, como, por exemplo, para trabalhar com detecção de DNA, a gente usa outros laboratórios parceiros, ou da UFAL ou da própria Polícia Federal também, certo? Então, algumas técnicas mais específicas a gente conta com colaborações, mas a maioria é feita na UFAL. A gente tem uma pergunta aqui do Ícaro Mota, que ele quer saber se para impressão digital existe alguma técnica de contraprova. Contraprova... Não, assim... eu confesso que eu não entendi. Mas se o Ícaro puder explicar um pouco mais, aí a gente... As técnicas, eu vi aqui, as técnicas eletroquímicas são não restritivas. Essas técnicas eletroquímicas, na verdade, permitem a gente manter o material, né? Porque eu formo só uma camada de polímeros sobre a superfície, pelo menos essa técnica que a gente usa no grupo, tá? Existem outras técnicas eletroquímicas, só que nesse caso a destruição do material, como por exemplo, eletrólise, que precisa de um potencial muito alto e um tempo muito alto, ou ainda uma técnica que se chama Scan Kevin Probe, que é uma técnica também que usa uma diferença de tensão entre a superfície e um eletrodo, só que essa tensão é muito alta, tá? E a gente usa coisa de 1 milivolt, usa muito pouco em relação a essas outras técnicas. Então, a gente não estraga o material. A gente consegue manter as características da impressão digital. Professora, pode falar um pouco para a gente sobre a técnica de cromatografia? No caso, para detecção de drogas, seria isso? Porque para impressão digital a gente... Como a gente vai falar um pouco sobre drogas, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre esse processo de identificação de drogas, como a ciência tem avançado nesse sentido. Aí a gente aproveita e responde a pergunta da Rosângela. Pronto, tranquilo. Pronto. No caso, em relação às drogas, tá, existe um certo impedimento. Até já pedi muito, assim, falo, gente, eu quero droga, mas não é para mim, é para trabalhar com as drogas.
Só que nesse caso específico, a gente tem que ter autorização da polícia. Eu não posso guardar drogas, né, no laboratório. Então, existe um impedimento em se trabalhar com droga em questão de ética, né? Eu não posso simplesmente comprar droga como você compra qualquer reagente na Sigma Aldrich. Além de ser muito caro... Estocar. Não Aqui dá. tem cocaína. Não dá. Então, eu não comecei a trabalhar com drogas, eu não trabalho nessa linha ainda, por conta de todas essas questões. Eu tenho muita vontade, mas eu ainda não entrei nessa área por conta de segurança mesmo, né? Em relação à detecção de drogas, tá? A cromatografia eu acho que é um dos primeiros métodos que se utiliza, tá? Cromatografia, FTIR, são os métodos de análise usuais. Agora, existem sim sensores eletroquímicos, métodos eletroquímicos, tá? Voltametria cíclica, cronoperometrias, métodos eletroanalíticos, que são muito usados para a detecção de drogas, por exemplo, cocaína, a maconha, né, o THC, as catinonas, que são uma classe nova de drogas. Então, todas essas já existem trabalhos na literatura. Inclusive, eu vou apresentar também um mini curso agora no Moodle, que a gente trabalha todas essas drogas e alguns resultados eletroquímicos também dessas, né, da resposta dessa detecção dessas drogas. Então, assim, existem também várias metodologias. Existem as usuais, né, cromatografia, FTIR, análise elementar, e existem as eletroquímicas também, que são possíveis de se realizar. Professora, o Micael, ele quer saber se as amostras, as técnicas, né, elas ficam limitadas para as amostras que sejam condutoras. Esse é um gargalo no caso dessa técnica que a gente usa no nosso grupo, certo? A gente precisa ter tanto uma superfície condutora como algum material que proporcione, né, a deposição de um polímero condutor. Então, é um certo gargalo, mas, a princípio, você tem monômero, como o Pirrol, que você compra super barato, eu não sei exatamente o preço agora, mas é em torno de R$100, e você usa muito. O meio é aquoso, e é um sistema eletroquímico simples. Então, assim, não tem, a gente faz até demonstração com pilha, faz um sistema com 2 pilhinhas, nos cursos que a gente dá, a gente demonstra na hora. Então, assim, é simples, não necessita de nenhum equipamento, né? Agora tem essa necessidade de ter uma superfície condutora. Quais seriam as superfícies que a gente pode usar? Facas, né? Qualquer lâmina de faca, de estilete, chaves, a gente já usou, né? Já usa com cartuchos de munição. Então, qualquer superfície metálica, né? Superfícies maiores, a gente está trabalhando ainda como fazer um dispositivo ainda para fazer análise in situ, mas é uma coisa que a gente já vem pensando, inclusive com a ajuda dos designers, né, de fazer um protótipo de um dispositivo para medida in situ. Então, essas medidas eletroquímicas, elas são muito úteis porque elas vêm suprir uma carência que para outros materiais você pode usar o pó, você pode usar a anidrina, você pode usar o cianoacrilato, mas em materiais metálicos, geralmente, a taxa de extração, como se diz, a taxa de se ter uma digital boa para confronto é muito baixa. E a gente consegue umas revelações, né, de excelente qualidade para esse confronto. Então, é uma técnica bem boa. Professora, quando se vai fazer a coleta de uma impressão digital, vocês pegam as próprias impressões digitais ou vocês pegam materiais de casos específicos? Então, até o momento, até por questões de ética, né, a gente não pode ainda fazer um estudo muito grande, né, usando digitais, a gente usa as nossas. Geralmente, aquele aluno que trabalha naquele projeto usa a sua própria impressão digital. Então, é difícil a gente ter, assim, a gente usar impressões digitais que não são de alunos do grupo. Tá? Eu até brinquei, eu acho que a Anne tá assistindo aqui a live, a Anne agora está na Bahia, e ela era minha doadora maior de impressões digitais, porque a impressão digital dela é linda. Então, ela era minha modelo de impressão digital, que eu queria cortar o dedo para deixar o dedo dela comigo, mas não fiz isso não, gente.
Mas agora a gente sistematizou cada aluno que trabalha no projeto, eles usam a sua própria impressão digital. A professora Vanessa Moura, ela quer saber como funciona esses sensores eletroquímicos. Geralmente, esses sensores, eles são eletrodos que são modificados, né, com alguma espécie que vai reagir com aquela droga, certo? Então, existem vários tipos, vários eletrodos modificados, por exemplo, com enzimas, que são utilizados especificamente para um determinado tipo de droga, certo? Então, para cada droga, você tem enzimas específicas ou reagentes específicos que são depositados na superfície do eletrodo e podem ser trabalhados via eletroquímica, né, para a detecção dessas drogas. Tem uma pergunta aqui da Aline Fidelis, eu não sei se enquadra no campo de atuação seu, professora, mas ela quer saber em relação às novas substâncias psicoativas, como seria a questão dos padrões? Essa pergunta, até, Alex, se você tiver aí, responde, que eu acho que é a tua área, mas assim, existem várias substâncias novas, né, psicoativas, que eu acho que a criatividade de quem trabalha ou quem trafica droga é muito grande. Eu aprendi muito também sobre isso, assim, sobre essas novas drogas. E em relação a padrões, eu acho que é complicado, porque vem surgindo, né, novas drogas o tempo todo no mercado. Mas é um trabalho bastante interessante, eu já conversei algumas vezes com o pessoal da polícia, de identificação dessas drogas e até mesmo de preparação de padrões em relação a essas novas drogas que estão surgindo. Uma delas, que eu até anotei aqui, são as catinonas, que eu acho que é um tipo de estrutura que está sendo muito usada, né? Que elas vêm geralmente como selinhos que você coloca na língua e tal, então elas são bastante utilizadas hoje em dia. Mas existem métodos eletroquímicos já disponíveis para identificar essas drogas, essa classe. Professora, o Tiago, ele quer saber, eu acho que é Tiago, é Roxiago aqui que está escrito. Ele quer saber se é possível obter impressão em meio biológico, como sangue, vômito ou outros fluidos. Se é possível recuperar a impressão? Sim, se é Seria possível isso? de alguma forma. Se existem estudos, de repente. Sim. Inclusive, assim, essas impressões digitais que eu já expliquei, que são as impressões digitais do suor, da gordura do dedo, são as chamadas impressões digitais latentes. Mas, por exemplo, quando você tem sangue, tá? E você toca o dedo em algum lugar, o sangue vai junto, que é o que a gente chama de impressão digital visível. Você consegue ver, na verdade, ela já foi revelada. Tá? Agora, o que é que você pode fazer em relação à presença, tipo, a digital que tem sangue? Você pode colher e levar para fazer, por exemplo, o exame de DNA. Além do padrão da digital, você pode ter uma segunda evidência que seria, né, por exemplo, o exame de DNA. Seria mais ou menos isso. O Leandro faz uma pergunta, ele pergunta assim, se já fizeram teste cego. Já. No caso, você ter o seu padrão sem nada, né? Isso branco, e a gente fazer o teste para ver se havia possibilidade de descobrir essa impressão digital. Eu imagino que seja isso. Sim, a gente já fez, né? Esse teste, por exemplo, sem impressão, com a impressão, e ainda aqueles que a gente não sabe se tem impressão ou não naquele determinado material. Uhum. Professora, para a gente caminhar para o final já da nossa live, eu queria, assim, que, com as suas palavras, você falasse por que esse tipo de pesquisa ele é importante em ser desenvolvido dentro da universidade. Eu acho que nós, como professores, né, como pesquisadores, a nossa missão é servir a sociedade, né? Não adianta a gente estar fechado nos laboratórios e não interagir com a sociedade, não saber, né, quais são os problemas ou o que é que a gente pode fazer para ajudar, tá? Essa questão das ciências forenses, eu acho que surgiu exatamente o que é que eu posso fazer
né, em termos de pesquisa, com aquele conhecimento que o grupo possui, para poder a gente levar algo diferente, levar algo novo, né, para a sociedade. Então, quais seriam as demandas, por exemplo, da perícia do Estado? Tá? Eu venho conversando sempre, não só com o Gerard, que é o aluno de mestrado, mas com a Lídia, que também é uma perita, que já é doutora, e que depois eu falo sobre o evento que a gente já está organizando. E aí eu chego e falo, olha, o que é que vocês precisam? Né? O que é que a gente pode fazer para melhorar, né, em termos de perícia ou em termos de material ou de método para ter uma resposta mais rápida. Então, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo conversando, saber qual a demanda. Dessa demanda, o que é que a gente pode fazer para ajudar, né, como universidade, como um todo. Esse evento, que seria em novembro, mas por conta do Covid, eu acredito que vai ser adiado para o ano que vem, é justamente um evento que envolve os peritos do Estado, a Polícia Federal, né, a Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, que é um evento nacional, e envolve não só professores da química, mas professores que trabalham em outras áreas forenses, por exemplo, na área de computação, na área de genética. Então, a gente entrou em contato, né, com esses professores para poder abraçar essa causa e tentar fazer essa ponte entre o que é que a sociedade precisa, não só em termos de química, mas, né, em termos de serviços da UFAL, que a gente possa contribuir. Então, eu acho que esse evento é o Seminário Nacional de Perícias Criminais, tá? Que iria acontecer agora em novembro. Eu posso até depois mandar também o link para você. A gente divulga. E esse evento, ele trata de várias áreas, documentoscopia, fonoaudiologia, a parte de informática forense. Então, né, são muitas áreas e a UFAL contribuindo também, né, no conhecimento em relação às necessidades, né, de segurança pública como um todo. Eu Professor, acho que nosso é por aí. Esse curso que você falou que vai ministrar na plataforma Moodle, ele é aberto para todo mundo ou é para aluno específico assim da UFAL? Esse curso é um curso de extensão, tá? Que eu acho que o IQB entrou em contato com os professores e a gente se ofereceu para dar esses cursos. E, se eu não me engano, ele tem 40 vagas, mas ele já foi fechado. Mas eu posso também, eu acho que a gente tá pensando até em melhorar esse curso, digamos assim, deixar ele mais robusto, né, ampliar, porque eu estou vendo a curiosidade, né, das pessoas em relação às ciências forenses. E é como eu te falei, eu sei uma parte muito pequenininha, eu estou estudando ainda um pedaço dessas ciências forenses, mas existe, né, são áreas muito amplas. Então, a gente quer realmente fazer um tour por essas áreas, né, pegar um pouquinho de conhecimento. Então, eu acho que há uma possibilidade da gente ampliar em termos de conhecimento esse curso e ofertar mais vezes, né? Eu acho que se há interesse, a gente contribui também, né, para levar maior conhecimento, tá? Então, assim, esse de agora eu acho que já foi encerrado, né? As turmas já estão cheias, mas com certeza a gente vai proporcionar outros cursos e aí a gente avisa que ciência, né, divulga um pouco mais. E a gente está tentando sempre, né, manter esse contato com cursos, com esse evento, né? Uma outra questão também que eu queria aqui agradecer muito é que esse trabalho não só é o nosso grupo com os nossos alunos. Existem professores do IQB, né, o professor Dimas, a professora Cíntia, o próprio professor Tonholo, professor da UFPE, professor Marcelo Navarro, professor Severino Júnior. Então, existem vários professores envolvidos, cada um com seu conhecimento, né, e a gente tocando para frente. Então, eu acho que é isso. Muito bom. A nossa diretora, Francine, ela acabou de dizer que nesse primeiro momento, realmente, já se encerraram as inscrições e foi só para alunos do IQB. Mas aí, em uma outra possibilidade, a gente vai fazer como curso de extensão aberto para a comunidade, né? Para quem quiser se inscrever.
Podemos É, fazer. professora, eu gostaria muito de agradecer, é com muito pesar que nós estamos chegando ao fim da nossa live. Passou Agradecer a tão sua rápido. disponibilidade, estar conosco, né? Por ter aceito esse desafio de ficar conversando conosco pelo Instagram, né? A gente sabe que sempre rola aquele friozinho na barriga, mas nós ficamos muito felizes por você ter aceito estar conosco. Quero agradecer a presença da nossa diretora, que nos acompanhou, professora Francine. Agradecer a presença da professora Simone, da professora Janaína, que entraram e estão conosco. E a presença de todo mundo, todo o público que veio compartilhar conosco, fazer perguntas, interagir. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, à Pró-Reitoria de Extensão, devido ao edital UFAL Conectada. Então, pessoal, boa noite. Amanhã nós teremos a live da psicóloga Bárbara Abreu, que vai conversar conosco sobre a importância de termos uma rotina, porque nós estamos em isolamento social, nós estamos em Muito distanciamento social, importante. e o quanto é importante a gente não ficar desleixado, a gente ter uma rotina para manter a nossa saúde mental. Então, ela vai nos dar algumas dicas e conversar um pouco sobre isso. Então, obrigada, pessoal. Até amanhã. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Um abração para todo mundo. Fiquei muito feliz. Obrigada.